Você pode sentar. Deixa eu falar hoje sobre avivamento espiritual. Quero que você reflita sobre a importância de um avivamento espiritual. A nossa igreja, o nosso ministério tem um nome: Ministério Internacional Batista do Avivamento. Então nós somos uma igreja de avivamento espiritual. Ora, se somos uma igreja de avivamento, nós temos que conhecer profundamente sobre avivamento espiritual. E nós devemos ser essa igreja que clama, que ora por avivamento espiritual. Nosso ministério surgiu de um avivamento espiritual. E eu quero falar sobre marcas do avivamento espiritual no país de Gales. Um grande avivamento espiritual de uma importância tremenda na história. E, lamentavelmente, infelizmente, é um avivamento que ficou meio que escondido, que as pessoas, principalmente, claro, o povo evangélico, não conhece ou conhece muito pouco. O avivamento do país de Gales, só para você ter uma ideia da proporção, da importância desse avivamento, foi do avivamento no país de Gales que saiu uma fagulha de fogo que atingiu Los Angeles, na rua Azusa, em 1906. E da rua Azusa, lá nos Estados Unidos, em Los Angeles, saíram 2 missionários que vieram para o Brasil, na cidade de Belém do Pará. E ali eles iniciaram a maior denominação evangélica do Brasil, a Assembleia de Deus. Então, o país de Gales gerou ali um fogo, uma tocha de avivamento que acendeu o fogo do avivamento na rua Azusa, e de lá um avivamento no Brasil, fazendo com que hoje o Brasil seja o maior país pentecostal do mundo. É a maior quantidade de cristãos pentecostais do mundo. Você sabia disso? É. Então, olha a importância desse avivamento, que segundo os historiadores, esse avivamento só durou 9 meses. Um outro historiador chega a dizer que foram 18 meses de avivamento e cessou. Eu quero falar sobre este avivamento. Marcas do avivamento no país de Gales. O país de Gales tem a sua capital, Cardiff. Você pode pesquisar, você vai ver. A rainha Elizabeth II da Inglaterra, que manda, que governa, que domina lá. É um dos quatro países que constituem o Reino Unido na Grã-Bretanha, essa ilha formada por esses 4 países. Hoje eles têm 3.136.000 habitantes. É bem pequeno. Na época, em 1903 para 1904, quando começou o avivamento do país de Gales, eles tinham 1 milhão de habitantes. Então, 117 anos depois, eles têm hoje mais de 3 milhões de habitantes. Esse país de Gales, os galeses, eles têm origem nos bretões, dos celtas, conhecido como uma das nações celtas modernas. Então, se você assiste filme ou seriado e vê aí o povo celta, guerreiros e tal, pronto, se refere a esses guerreiros valentes lá. E exatamente no dia 7 de novembro do ano de 1904, 7 de novembro do ano 1904, num culto de oração, um jovem de 26 anos de idade,
O nome dele era Evans Robert. Evans Robert, num culto de oração, na sua igreja, pequena igreja, ele toma a palavra, lê Malaquias capítulo 4, no verso 2, que nos diz assim, Malaquias capítulo 4, verso 2, mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estribaria. Então vou repetir o texto. Olha o que Evan Roberts, no culto de oração da sua igreja, ele declarou: mas para vós outros que temeis o nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estribaria. Você já visitou uma fazenda, um curral, e quando desamarra o bezerro dos pés da vaca, como é que ele sai saltando no meio do curral ali? Eu já vi essa cena e sei bem como é que é. Viu? Então ele sai pulando. Eles conheciam essa história. Evan Roberts estava falando de um avivamento que estava chegando. Quando ele lê esse texto na congregação, ele diz assim: assim como foi com Jesus. Quando ele leu Isaías 61, na sinagoga em Nazaré, que ele pegou o texto, leu a passagem bíblica de Isaías 61, Jesus estava visitando a sinagoga na cidade de Nazaré. Naquele dia, coincidiu no calendário judaico, que eles seguem uma rotina de leitura do Antigo Testamento, claro. Então, coincidiu com aquele dia, Jesus está naquela sinagoga num sábado, e o texto bíblico foi exatamente aquele que falava sobre Jesus. Claro que não é coincidência, Deus tem tudo planejado. E aí naquele exato momento, quando Jesus lê o texto, Jesus fecha as escrituras e diz: hoje se cumpriu esta palavra. Aí Evan Robert, no dia 7 de 11 de 1904, ele lê Malaquias 4, verso 2 e diz assim: hoje, assim como aconteceu com Jesus na sinagoga em Nazaré, hoje esse texto se cumprirá nessa igreja. Está começando um grande avivamento espiritual. Que fé daquele jovem. Lançou a palavra e ficou aguardando. E os irmãos começaram a orar. Era um grupo pequeno. E eles começaram a orar. De repente, eles saíram um orando e passando a palavra para o outro, e o outro vai orando e vai orando, vai orando naquela vigília de oração. De repente, os historiadores dizem que ouviu-se um estrondo. Ninguém sabia de onde veio esse estrondo. Uma explosão dentro da igreja. Ouviu-se um estrondo. O lugar ficou temível. O senso da presença de Deus, da presença do Espírito Santo era muito forte. Ninguém duvidava que tinha algo especial naquele lugar. Algo estava acontecendo e as pessoas não sabiam ainda o que era. Mas eles já sentiam o que estava acontecendo ali. E depois desse estrondo, quando as pessoas começaram a sentir a presença do Espírito Santo naquele lugar, eles, em oração ainda, começaram a chorar. Uma emoção muito forte. E eles clamavam a Deus. Ali estava começando o grande
avivamento espiritual no país de Gales. Avivamento é a solução para os nossos problemas sociais, para as nossas mazelas sociais. Chega de violência, de crimes, roubos, furtos, corrupção, degradação moral, prostituição, drogas, injustiças sociais. Chega de tanta injustiça. O avivamento vem para abalar as estruturas de um país, de uma cidade, de uma nação. Quando a gente estuda sobre avivamento espiritual, a gente vai ver, e se você quiser pesquisar, eu sugiro que faça isso mesmo. Vai lá no YouTube, pesquisa avivamento nas ilhas Fiji, e você vai ficar impressionado. Pequeno país, pobreza, miséria, prostituição, drogas, bebidas, grupos brigando um com o outro, tribos se agredindo, e de repente um pastor com uma igreja se separa para orar por avivamento, para que Deus viesse e resolvesse aquelas questões sociais que aquele país estava vivendo. E é impressionante o que vai acontecer ali. O país estava em processo de eleição do seu novo presidente, e o candidato a presidente, sem chance nenhuma de eleição, participa de um culto na igreja, provavelmente para ganhar voto, como muitos políticos fazem, visitando as igrejas em tempo de eleição. E aí, quando aquele candidato estava ali, ouve a palavra e o Espírito Santo toca nele. Ele se converte. Vai para o palanque, abre a boca e diz, para todo mundo ouvir: quero pedir perdão a Deus por toda a corrupção que eu já me envolvi. Não me importa se eu vou perder a eleição porque eu estou falando isso, mas a partir de hoje eu sou um discípulo de Jesus, e se o Senhor quiser, Ele me leva para o poder, porque é dele a autoridade, Ele que concede. Sabe o que aconteceu? Esse candidato, sem chance nenhuma, virou o presidente daquela nação. E quando ele assumiu a presidência, ele convocou todos os ministros daquele país, todos evangélicos. Ele começava o trabalho 5 horas da madrugada, com todo o seu ministério de joelhos orando, clamando a Deus pela nação. E aquela nação foi transformada por um avivamento espiritual. As pessoas começaram a se converter. As igrejas começaram a ficar superlotadas. As cadeias ficaram vazias. Os bares fecharam porque ninguém tomava mais bebida alcoólica. Foi acabando. E só oração e louvor se ouvia pelas ruas daquele país. Na cadeia, os presos começaram a se converter. E ouvia-se só louvor. De manhã, de tarde e à noite. O país foi transformado por um grande avivamento espiritual. Será que tem algum crente aqui para acreditar nisso e dizer eu creio? Será que você consegue crer nisso, meu irmão? O Brasil tem 35% de cristãos evangélicos. 35% da população. Mas está longe de ser sal e luz. Porque a gente vê, com um percentual tão alto de cristãos evangélicos, a gente começa a observar crentes frios ou mornos, descomprometidos com Jesus, com o Evangelho, cristãos vivendo de aparência, parece um crente,
sepulcros caiados, que na verdade nunca experimentaram uma genuína conversão ao Senhor Jesus Cristo. É com esse tipo de crente que a gente vai transformar uma nação. Jesus disse que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Pega uma panela de feijão, com 1 quilo de feijão, e bote 35% de sal, e eu desafio você a conseguir comer. 35% de crente numa nação não é capaz de salgar essa nação? Tem alguma coisa errada, e não é com o Evangelho, e muito menos com Jesus. É com o tipo de crente que está sendo produzido pelas igrejas. Nós queremos crentes avivados, cheios do Espírito Santo. Nós não queremos crentes apáticos. Nós não queremos crentes derrotados pelo pecado. Nós não queremos crentes de aparência. Não é esse tipo de discípulo que Jesus está querendo. E nem é essa igreja que Jesus vai levar para o céu. Você entendeu essa palavra, meu querido? Queremos um avivamento? Então precisamos de crentes avivados. Ainda que estime-se que no Brasil, em cada 10 crentes, 7 são pentecostais, mas não são verdadeiramente avivados. Precisamos atear fogo nessa nação. Precisamos de tochas vivas de avivamento, tochas acesas para incendiar esta nação com o Evangelho. Quando a gente estuda sobre avivamento espiritual, quando a gente olha para todos os avivamentos que aconteceram até hoje, a gente observa que essas marcas estão presentes em todos eles. Primeira marca que se observa no avivamento no país de Gales: humildade da parte dos líderes. Humildade extrema até. Aqueles líderes eram de uma humildade impressionante. Até porque, na verdade, eles não tinham nada por que se vangloriar, porque nada era deles. A unção era do Senhor, a capacitação vinha de Deus. Eles não tinham nada. Evan Roberts, com 26 anos de idade, na igreja que ele ia, superlotava, e as pessoas queriam ouvi-lo. E ele tinha algumas condições para poder visitar uma igreja. E a primeira delas era: não divulgue que eu vou estar na igreja. As pessoas têm que ir para o culto por Jesus e não pelo pregador. Olha a humildade. Não divulgue. Outra coisa que ele exigia, isso era jornalistas, repórteres, iam para a igreja para tirar foto dele. Ele proibia: não tire foto minha. Eu não tiro foto com ninguém. As únicas fotos que os historiadores conseguiram era dele com a família, mas ele não tirava foto. Ele chegou numa igreja para ministrar a palavra. A igreja estava lotada, como assim era em todas as igrejas naquele período do avivamento. E ele chegava, sentava numa cadeira normal, não ia lá para frente e tinha aquela pataquada toda para apresentar o pregador. Não. Aí ele lá sentado, e a igreja orando. E chegou um momento que o pastor disse: quero convidar Evan Robert para vir à frente. Ele chegou lá na frente. E ele perguntou assim para a igreja, leu a Bíblia e disse: Jesus disse que onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estarei eu no meio deles. Aí ele perguntou: quem crê nessa palavra? Todo mundo disse amém. Quem crê que Jesus está aqui? Amém. Aí ele perguntou de novo: vocês têm certeza que Jesus já está aqui? Aí todo mundo disse amém. Aí ele disse: então com licença, que eu vou embora. Eu não preciso estar aqui.
Jesus já veio. Desceu, foi embora. Simples desse jeito. Simples. Sem nenhum problema, sem nenhum constrangimento. Fizeram uma campanha evangelística na cidade de Liverpool, lá na Inglaterra, e convidaram ele, que seria o pregador. Maior confusão, porque ele não aceitava tirar foto, ele não aceitava divulgar o nome dele. Ele disse: eu ministro a palavra lá, eu falo lá o que Deus mandar, mas eu não quero propaganda nenhuma. E os organizadores disseram: mas como é que a gente vai fazer um evento desse tamanho se a gente não tiver uma organização? Ele disse: deixa o Espírito Santo organizar, que ele vai saber fazer. Humildade. Tiago, no capítulo 4, no verso 6, Tiago diz assim: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quanto mais humilde, mais graça de Deus. Quanto mais humilde, mais graça de Deus. Quem quer a graça de Deus derramando sobre a sua vida? Tu seja humilde, meu irmão. Humildade. Outra marca desse avivamento: fortes emoções. Fortes emoções. Era muito comum na igreja tremores. As pessoas se tremiam. Quedas. As pessoas caíam pelo chão, como morto. Arrebatamentos. Pessoas eram arrebatadas. Ficava o corpo lá. Dias para poder acordar, levantar a pessoa. Tremores, arrebatamento, choro, gritos. Em todos os cultos tinha manifestações emocionais intensas. Era o Espírito Santo de Deus agindo. Era o Espírito Santo de Deus se movendo no meio do povo. Ora, no avivamento que Deus realizou através da vida de Jonathan Edwards no século XVIII, nos Estados Unidos, aconteceu tudo isso. E as igrejas chamadas tradicionais elas começaram a formar um conselho e disseram: isso não é de Deus. E proibia os seus membros de visitarem essas igrejas, que acabou se concentrando mais no meio dos negros. E eles: olha, não autorizamos, e nem esses pregadores vão chegar por aqui. Perseguindo, dizendo: isso não é de Deus. E usavam textos bíblicos com um negócio de decência e ordem. Que história é essa? A pessoa não pode chorar? Não pode ter emoções? Está fora de ordem e é indecente? Que história é essa? Não tem nada disso. Todo avivamento teve sempre fortes emoções em todos os cultos. Jonathan Edwards, quando pregou o seu célebre sermão, pecadores nas mãos de um Deus irado, quando ele ministrou aquela palavra, ele parava no meio da mensagem para as pessoas se recomporem emocionalmente, porque elas não estavam aguentando o sermão. E em determinado momento da palavra ministrada, tinha gente se agarrando nas colunas do templo, com a sensação de que eles estavam em pecado e estavam sendo engolidos direto para o inferno. E gritavam, choravam desesperadamente, porque caiu sobre eles uma conscientização tão profunda de que eles estavam em pecado e que se morressem ali, naquele dia, eles iriam para o inferno. Isso é avivamento, traz a consciência do que é pecado. Então o líder de célula do avivamento, ele não vai precisar ficar lutando para convencer crente que está em pecado. Ele não precisa arrumar testemunha para dizer: ó, você está em pecado, ó, você tem que mudar, olha, você tem que ir, um esforço, uma luta. O Espírito Santo faz isso.
Porque a Bíblia diz, quando Jesus falou do Espírito Santo, Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Tem um juízo final esperando por aqueles que não se converteram a Jesus Cristo. E nós não podemos omitir essa parte da palavra e da pregação, que é de suma importância, para que ninguém naquele grande dia chegue lá no inferno e diga: não me falaram que tinha um inferno, não me falaram, não me avisaram que tinha uma condenação eterna, e agora não tem mais jeito para mim. Avivamento traz essa consciência do pecado. Eu não preciso o crente se esforçar para convencer que ele está em pecado, ou que o líder precise se esforçar para isso, não. Agora, uma marca interessante: fortes emoções e pouco ensino. A gente tem sempre a ideia de que tem que ensinar a Bíblia ao povo, tem que ensinar a Bíblia, porque é verdade, tem que ensinar a Bíblia ao povo. Mas ora, quem é que quer estudar sobre Jesus, se Jesus está ali operando? Para que é que o professor vai dar uma aula dizendo quem é Jesus? Vai falar dos atributos divinos? Se você pode experimentá-lo e dizer: eu sei quem é Jesus. Pode rasgar a Bíblia, tomar a Bíblia de mim, mas a experiência que eu tive com Jesus, ninguém, nem nada nesse mundo conseguirá arrancar do meu coração. Morro por isso, mas ninguém consegue arrancar isso. Quem me separará do amor de Cristo? Nada, absolutamente nada. Então, muito mais importante do que ensinar sobre Jesus é fazer a pessoa ter uma experiência com Jesus. E isso acontece nos grandes avivamentos espirituais. Fortes emoções e pouca pregação. Evan Robert era convidado para falar nas igrejas, e em várias ocasiões, diz os historiadores, ele não pregava nada. Só pegava a palavra e ia orar. E quando ele começava a orar, ninguém ficava em pé mais. E a igreja se quebrantava num grande avivamento espiritual. As pessoas começavam a se converter. Então eram conversões em massa. O país de Gales tinha uma forte influência da Inglaterra, e na Inglaterra foi onde se produziu os maiores pregadores. Spurgeon, considerado o príncipe dos pregadores, era inglês, mas o povo estava cansado daquelas pregações extensas, monótonas e sem unção. Eles preferiam a oração, que quebrantava os corações, e as pessoas caíam pelo chão, arrependidas, confessando os seus pecados. O povo já estava cansado de sofrer pregações teológicas complicadas, que defendiam doutrinas também de igual forma complicadas, discutíveis, e muitas vezes com tendências denominacionais. Eram as pregações daquela época. Era a tal da predestinação, onde Deus criou uns para a salvação e outros para a perdição. Era a pregação calvinista, era a pregação presbiteriana, de várias linhas presbiterianas, e por aí vai. As pessoas não queriam saber disso. Elas queriam sentir o Espírito Santo de Deus. E era exatamente nesses cultos de oração que eles se derramavam na presença do Senhor. A maior frequência que acontecia na igreja eram os cultos de oração. Estranho, não é? Porque hoje as menores frequências em todas as igrejas que eu conheço e ouço falar no Brasil afora é sempre o culto de oração. Culto onde tem um cantor famoso, lota. Onde tem um pregador famoso, lota. Culto onde tem oração,
Ninguém vai porque não tem tempo. Está trabalhando muito e cuidado com o vírus. Olha a pandemia. Não vem avivamento para um povo que não quer ter experiência com Deus. Não vem. Deus não vai derramar e desperdiçar a sua unção para quem não quer recebê-la. Deu para entender? Culto sem nenhuma ordem. E era marcado por oração, louvor, quebrantamento e conversão. Era o que acontecia nos cultos. Era oração, e de repente a congregação irrompia em louvores, e daqui a pouco parava o louvor, e alguém levantava a voz e começava a orar, e daqui a pouco o povo começava a se quebrantar, chorar, gritar, confessar seus pecados, e fazer questão de dizer: agora eu sou crente em Jesus Cristo. Experiências de oração, que as pessoas se ajoelhavam e oravam pela família, pela conversão da família, e muitos testemunhavam: eu estava orando para que o Espírito Santo trouxesse a minha família para a igreja, e eu nem terminei a oração, que olhava para trás, a família estava vindo para o culto. Quem trazia? O Espírito Santo de Deus trazia. Vimos isso acontecer na nossa igreja há uns 20 anos, quando experimentamos o avivamento. E eu lembro que quem recebeu uma pessoa assim, que eu nunca esqueci, foi o pastor Severo. Estávamos numa vigília de oração. Não sei se ele vai lembrar aí. Estávamos numa vigília, orando. Já era 1h da madrugada. Aliás, não era